E eu queria conversar com vocês, aqui a gente teve uma longa caminhada, né? A gente falou aqui sobre intimidade com Deus, a gente falou que os discípulos, né, eles também demonstram os frutos do Espírito, né, o fruto do Espírito, e a gente está aqui agora, usam os seus dons para o reino. Então, o pastor Carlos falou no domingo retrasado, né? Domingo passado foi Dia dos Pais, então no domingo retrasado ele falou um pouquinho sobre os dons, né? E uma coisa que me marcou ali, né, uma coisa que acho que vale a pena a gente esclarecer, e que ele também comentou, é que os dons eles não são habilidades naturais, né? Nós temos habilidades naturais que vêm com, né, com sei lá, com um pouco do que a gente viveu na nossa vida, né, e que a gente vai se desenvolvendo, e tem aquilo que é dado pelo Espírito Santo de Deus, que é um dom espiritual mesmo, né? Então é sobre esses dons que a gente quer, que nós estamos falando aqui, né? Deus usa todas as coisas, né? Nós cremos nisso. Deus pode usar todas as coisas. Então, se você tem uma habilidade, né? Se você desenvolveu uma habilidade durante a sua vida, né? Como a Elisa disse aqui, todas as coisas são de Deus e Ele usa tudo, né? Então, Ele pode te usar, né? Na medida que nós vamos nos deixando ser usados, tá bom? Mas vamos lá. Eu queria começar com uma oração aqui para que Deus nos fale aqui a todos, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esse dia, mais uma vez por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor é nosso Deus, porque o Senhor nos acolhe com braços abertos, porque nossas vidas estão nas suas mãos, Pai. E só por isso nós temos então a nossa confiança estabelecida, não em coisas que caem, em solos que desabam, mas nós temos a nossa confiança em Ti, porque o Senhor é a nossa rocha, o nosso alicerce, onde a gente pode fincar os nossos pés. Te peço, Senhor, Seu Espírito Santo, fale com cada um de nós aqui, Pai, através da Tua palavra, não através de mim, mas porque a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é suficiente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, um versículo-chave que o pastor Carlos leu com a gente aqui na semana retrasada foi 1 Coríntios 12, de 4 a 6. E ele fala assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E é muito interessante aqui nós vemos uma coisa, né? A gente consegue ver aqui, nesses versículos, a trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em cada um desses versos, né? Então ali, ó, se a gente voltar, a gente pode ver há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ministérios, mas o Senhor é o mesmo, né? Sempre que no Novo Testamento aparece Senhor, é uma relação a Jesus, né? Há diferentes formas de atuação, mas o Deus é o mesmo. Então a gente consegue ver, né, essa unidade, né, entre a trindade, né, que gera a edificação para toda a igreja, né, através dos dons espirituais, através dos dons ministeriais, né, que o pastor Carlos passou com a gente no último episódio dessa série, né? E através das realizações, que são outros dons, né? Outras coisas que Deus realiza através das nossas vidas, tá? Então, gente, é um assunto extenso. Eu não pretendo fazer aqui um seminário de dons espirituais, né? Aprendam os dons espirituais. Ao mesmo tempo que a lista é extensa, existem vários capítulos e versículos que falam sobre isso. Não é um dom que... Não existem dons que surgem... novos dons a cada ano, assim, não é aquele, olha, 2025 será o ano dos dons tais, né? Não, a Bíblia ela é bem clara sobre os dons, né? Mas existe uma infinidade, né? E Deus, Ele usa de todas as formas, né? As nossas vidas, tá bom? Então, a minha intenção aqui não é passar com vocês um seminário, não é ser uma aula aqui sobre dons, beleza? E, então, vamos relembrar aqui um pouquinho do que a gente viu sobre os dons ministeriais, né? São 5 dons ministeriais, eles são apresentados lá em Efésios 4, né?
nós temos o dom de pastor, de pastoreio, né, que cuida das relações, que cuida do rebanho, do corpo de Cristo. Nós temos o dom de profeta, né, que aponta a direção daquilo que Deus está revelando. Ele mantém também a igreja em modo corretivo. O apóstolo, que dá estabilidade, mantém o equilíbrio, mantém a igreja em modo de expansão, tocando os alvos. O mestre é aquele que ensina, né, que compartilha os detalhes da verdade da palavra de Deus. E temos o evangelista, que vai além e alcança o mundo afora, né, que traz as pessoas para um relacionamento, né, a oportunidade de compartilhar a graça com pessoas que não conhecem a Deus ainda. Tá bom? Olhando essa lista aqui, você pode falar, eu não sei se eu me identifico com um desses aqui, não. Ou talvez você se identifique com um desses, né? E aí, já dando um aviso, né? Relembrando aqui, a gente passou no grupo do WhatsApp aqui da igreja um link, né? Com um teste sobre dons, né? Que é muito simples esse teste, né? E ele revela uma inclinação a um desses dons aqui que nós podemos ter, né? A Bíblia fala que tanto querer quanto realizar vem de Deus. E nesse teste fala o que eu sinto que eu gosto de fazer. Então, esse gostar não é, eu gosto de fazer, e então, não sei se eu estou inclinado somente à minha vontade, né? Mas crendo que Deus é aquele que nos inspira, né? Através do Espírito Santo. Né? Todo convertido é selado pelo Espírito Santo. Existe um Espírito aqui dentro de nós, né? Uma manifestação de Deus nas nossas vidas, e Ele nos inspira. Então, nós cremos que cada um de nós temos uma inclinação em cada um desses dons aqui. Ok? E aí você pode se perguntar assim, né? Nossa, agora que eu descobri aqui que eu tenho um dom de mestre de ensino, eu não preciso evangelizar, né? Eu vou deixar para o evangelista fazer isso. Eu fico mais tranquilo de fazer isso, né? Mas não é bem por aí, né? Porque Deus nos fala, né? Ide e pregai o evangelho, né? Então, essa sensibilidade que nós temos que ter, né? De não ficar só na nossa caixinha e achar que aquilo é responsabilidade do outro, mas também a gente precisa entender a necessidade, ter a sensibilidade do Espírito. Né? Tem alguém precisando. O dom de pastor, de pastoreio, não é só do pastor. Né? A gente muitas vezes acha que o pastor ele prega só na igreja, mas o pastor ele visita pessoas, ele é atento à necessidade do outro, ele tem uma sensibilidade especial com pessoas que são rejeitadas. Eu particularmente, gente, fiz esse teste e um dos dons aqui é o dom de pastoreio. E eu sinto uma sensibilidade diferente para pessoas rejeitadas, para pessoas diferentes, no cuidado do corpo. Então, eu sinto isso eu creio que não é natural, né? Algo de Deus. E Deus não usa isso só aqui dentro. Né? Eu tenho percebido que no meu emprego, ao liderar pessoas, no meu emprego, Deus me convida a fazer algo diferente do que os outros gestores fazem, né? De pegar a pessoa e falar, não, beleza, se você não serve, a gente troca, né? Então Deus tem me convidado a fazer algo diferente, assim, de tentar motivar, de tentar evoluir a pessoa, mostrar os gaps que ela tem, né? E tentar trabalhar de forma humana, né? Às vezes é tão humano que eu perco um pouquinho a linha e acabo não sendo duro quando eu tenho que ser duro. Mas eu creio que Deus tem trabalhado aqui na minha vida. Então eu quero encorajar vocês a fazerem esse teste, tá bom? Então aqui, só relembrando, né? Quais são os objetivos dos dons espirituais? Né? Edificação da igreja e glorificar a Deus. Edificação da igreja e glorificar a Deus. E hoje eu queria passar com vocês, então, aqui, a gente queria abordar, então, os dons espirituais. A gente falou dos ministeriais, eu quero falar sobre os dons espirituais. Então, o nome que eu dei aqui não estava com muito... como é que chama? Inspiração e criatividade. Né? Como é que eu falo dos dons espirituais? Aí o Carlos já tinha colocado os dons do Espírito, eu
buguei nessa hora, falei, acho que eu vou deixar o mesmo nome aqui para facilitar, porque eu não consegui pensar em outra coisa, tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto, sobre quais são esses dons e qual o propósito. E aí, gente, eu gosto muito desse... Eu sei que está difícil de olhar, eu vou dar um zoom aqui, tá? Mas isso daqui é um negócio chamado Bible Project. E ele, antes de ler um livro da Bíblia, se você quiser estudar alguma coisa com mais profundidade, com bastante clareza, você entra lá no YouTube ou entra nesse site, Bible Project, depois eu posso passar aí, e ele dá um panorama de uma forma bem legal, assim, e ele vai desenhando. Então, isso daqui é o desenho depois que ele explicou. Mas ele vai desenhando assim, ele vai falando, carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aí ele vai desenhando e vai mostrando, né, sobre cada coisa. E em Coríntios fala, basicamente a tônica é uma igreja que foi estabelecida por Paulo, é uma igreja de gentios, então eles não eram judeus, eles não eram religiosos, eles não conheciam a fé cristã, vamos dizer assim, tá? A fé judaica. E aí Paulo apresenta, né, Jesus, apresenta o Evangelho, e essa igreja se estabelece ali, mas ela tem uma série de coisas do passado, né? Eles tinham uma religião politeísta, né, serviam vários deuses, né, deuses gregos, que eles criam ali. E aí Paulo, ele é alertado sobre problemas, né? Paulo vai embora, vai para outro canto, como missionário, né? E ele é alertado sobre problemas que acontecem nessa igreja. E aí, cada divisãozinha dessa, cada bloquinho desse aqui é um problema, né, que ele descreve nesse livro, e ele fala a solução, né? E embaixo ali, qual é a solução que o Evangelho dá para aquele problema, né? Então eu achei muito, muito bacana isso. E aí a gente queria trazer aqui para vocês, então, o contexto do que a gente vai falar hoje, né? Sobre os dons, né? Que problema Paulo encontrou ali na igreja. Então, o problema está ali nessa coluna do meio, aqui é o encontro semanal. Os cultos, provavelmente. Então, a igreja de Corinto era uma igreja nova, mas também era uma igreja que tinha muitos dons espirituais. Não faltava dons para essa igreja. Né? Haviam pessoas que estavam tendo experiências espirituais muito poderosas, pessoas orando em voz alta, em línguas desconhecidas, e uma pessoa queria compartilhar um ensinamento ou a palavra de Deus com os outros, mas interrompia os outros. Tinha uma desordem ali acontecendo durante os cultos, né? E Paulo percebeu que essa situação distraía e trazia confusão para as pessoas com relação ao Evangelho, né? Principalmente principalmente os visitantes, né? Pessoas que queriam ouvir e queriam entender a graça de Deus, não conseguiam entender o que estava acontecendo ali no culto, né? Então, o que Paulo faz aqui, na verdade, ele ajuda eles a refletirem sobre o propósito desses encontros e que tipos de comportamentos são adequados, né? E vamos lá então, no versículo 1 de Coríntios 12, o pastor Carlos passou rapidinho por ele fala, então, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, essa ignorância é isso que eu comentei agora, né? Diz respeito a não conhecer os dons. Eles conheciam os dons, né? Mas eles não sabiam a correta aplicação dos dons. Eles usavam de forma errada os dons. A gente vê lá em 1 Coríntios 1,7, desse modo não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Então, eles tinham todos os dons espirituais que eles necessitavam ali, né? Tinha uma abundância de dons. E aí, a primeira lição que eu queria trazer para nós aqui é: dom espiritual não pode ser usado como um termômetro de espiritualidade, certo? Porque se a gente pensar aqui, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha abundância de dons espirituais, tinha manifestações poderosas de Deus, mas faltava a espiritualidade essencial ali da igreja, faltava sensibilidade com o próximo. Era uma igreja que usava os dons, talvez, para
para si próprio, cada um usava o dom para si próprio, como sentia vontade de usar. Não pensava no outro, não estava antenado ao que Deus e o Espírito Santo queria fazer ali. E essa tensão que a igreja vivia no passado é a tensão que algumas igrejas vivem hoje. Hoje em dia, né, as igrejas têm um carisma, algumas igrejas têm um carisma muito forte, mas não têm caráter. Tem dons, mas não tem vida. Vive no clima sobrenatural, mas não tem um testemunho consistente no dia a dia. Tem um culto avivado, uma liturgia muito viva, mas não tem a prática do dia a dia. Não vive Jesus, não vive o relacionamento e não tem amor ao próximo. Os dons, eles são, o que a gente aprende aqui, é que são uma parceria entre Deus e o homem. Deus dá o dom ao homem, mas o homem, ele pode fazer aquilo que ele quiser com o dom. Então, não é uma inspiração que vem e você faz e está certo aquilo, né? Porque você, como ser humano falho, que você é, que nós somos, a gente pode usar mal esses dons. E era o que acontecia ali. Eu queria entrar aqui nos dons espirituais aqui que Paulo ensina. Então, lá no versículo 8 diz assim: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo mesmo Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Percebe aqui, né? Ele fala sempre pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Espírito. Então a igreja de Coríntios ali, ela tinha um problema, e Paulo vai abordar isso lá em 1 Coríntios 14, que era, eles davam uma atenção especial ao dom de línguas. Eles tinham uma atenção especial ao dom de línguas. Existem algumas igrejas hoje que acreditam que todo cristão deve ter o dom de línguas. E não é o que isso fala, né? Aqui os versículos, né, o que Paulo nos ensina aqui, inspirado por Deus, né, é que há outro um dom, há outro dom. Então Deus, ele dá o dom a cada um, né? Mas não todos os dons, até porque esse não é o propósito de Deus, dar todos os dons ou dar um dom para todos, né? O propósito de Deus é a unidade, que todos se complementem, tá bom? Então esse é um ponto importante aqui para a gente entender o que Paulo está abordando e o porquê ele também deixa o dom de línguas para o final dessa lista. Se era um dom tão importante ali para os cristãos daquela igreja, Paulo propositalmente deixa o dom de línguas ali no final, né? E a gente vai explicar um pouquinho disso, tá bom? Aqui então a gente pode ter uma divisão de categorias de dons aqui, que Paulo nos ensina. Essa categorização não está na Bíblia, tá, gente? Isso é algo que pessoas estudaram e chegaram a essa conclusão aqui. Mas não é algo certeiro, tá bom? Mas é algo para classificar e nos ajudar a entender um pouquinho de cada dom. Então a gente tem ali a categoria dos dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito estão aí. Os dons de poder, que incluem fé, operação de milagres e cura. E o dom de palavra, ou dom que tem a ver com a fala, né? Que é o dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, né? Não significa que cada dom está na sua caixinha certinha, né? Que é fácil da gente entender exatamente a manifestação de Deus, que quando alguém opera um desses dons, ele está exatamente naquele dom, certo? Porque Deus ele nos usa de todas as formas. Então eu queria começar aqui falando sobre o dom de revelação, tá bom? Sobre essa categoria de revelação. Eu não sei se para você o que vem na sua mente quando você pensa na palavra revelação, num contexto religioso, vamos dizer assim. Para mim, o que eu tenho é
aquelas pessoas que chegam assim e falam, não sei se você já teve isso, né? Meu irmão, eu tive um sonho essa noite, Deus me falou assim para você, ó, vai para o Japão. Meu irmão, Deus me falou isso aqui para você, ó, faz isso. Você já teve essa, eles chamam de profetadas, né? Você já teve alguém já chegou e já te falou isso alguma vez? Eu já tive algumas coisas que eu não lembro, mas eu lembro de alguém falar algumas coisas. Teve gente que falou que eu ia tocar bateria pela vida inteira. Falou, ó, quando eu era pequeno, essas suas mãos aí vão ser usadas para abençoar pessoas. Aí você vai tocar bateria. Então, pode ter sido algo ali que Deus me falou, mas eu já tocava bateria naquela época, então eu só continuei. Mas eu creio que Deus realmente ele me capacitou para isso. É uma habilidade natural, aprendida. Eu não nasci com uma baqueta nas minhas mãos e fazia batuque em casa, quando eu era pequeno, mas é uma habilidade que Deus tem trabalhado na minha vida. Tá bom? Então, o que eu queria dizer com esse contexto, né, de eu tenho uma palavra para você, isso é perigoso, né? Por quê? Quando alguém chega e fala alguma coisa dessa para nós, uma revelação, dizendo ser de Deus, isso chega perto a negar a doutrina da suficiência das Escrituras, né? Nós cremos que a Bíblia ela é suficiente para todos nós, que Deus já revelou tudo o que Ele tinha que revelar ali na palavra dEle. Não há nada de novo que Deus venha a revelar do plano de Deus para cada um de nós. O plano dEle está escrito, né? Deus veio, morreu por nós porque nós éramos pecadores, nós somos salvos pela graça dEle, somos constituídos como família, né? E hoje nós estamos juntos. E um dia Ele voltará para nos buscar. Glória a Deus. Então, essa revelação não vai ser... se alguém chegar em você e falar, olha, tem uma revelação aqui que vai acontecer tal coisa, Deus vai fazer um negócio diferente lá na frente, na história, isso pode ser mentira. Tá? Então, a gente crê que a Bíblia é a revelação completa que Deus nos deu, né? Mas, sim, uma pessoa ela pode ser usada com o que a gente chama aqui de palavra de sabedoria, né, que é uma revelação seguida de conselho. Então, deixa eu dar um exemplo de uma revelação seguida de conselho aqui. José, quando foi chamado para interpretar o sonho lá do faraó, não sei se vocês se lembram dessa história, ele teve uma revelação ali em sonho, né, e ele contou para o faraó que teriam 7 anos. Aliás, o faraó contou para ele, ó, eu vi aqui das vacas e não sei o quê, tá, não vou entrar em detalhe aqui, mas ele interpretou aquele sonho e falou, olha, vão ser 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E o conselho que ele deu, olha, se eu fosse você, eu começaria a armazenar alimento para que vocês não morram de fome nesses 7 anos de fome. Então aqui a palavra de sabedoria, ela tem esse tom de dar o conselho, né? Então Deus, Ele instrui, Ele mostra, Ele revela e Ele dá também o conselho, dá a sabedoria, né? A aplicação ali das situações do nosso dia a dia. Pode ser algo espetacular como esse, de você acordar num sonho, não sei o quê, ou pode ser algo menor, pode ser a habilidade de você, a habilidade especial, diferenciada, de você abrir a Bíblia, entender ali o que a Bíblia fala e falar, olha, isso se aplica na minha vida assim. Meu irmão, isso aplica na sua vida aqui desse jeito, exatamente dessa forma. Então Deus quer que você abandone o seu pecado. Deus quer que você reconcilie com tal pessoa, sabe? Então existe essa possibilidade aqui também. O dom de palavra de conhecimento, ele é parecido, né? Ele é apenas uma revelação, né, que Deus dá aqui, né? Então Deus mostra algo, nos revela algo ali que pode ser via escritura, pode ser via visão, uma visão, pode ser um sonho, pode ser uma convicção interna também que o Espírito Santo nos dá, né? E é importante que ela nunca nega a palavra. E aqui eu tenho algo para falar. A minha tia Débora, que frequentava a igreja aqui há anos atrás, alguns acho que se lembram dela, ela
ficou 8 anos, ela ficou tentando engravidar. E ela fez de tudo. Como é que é o nome dos... Vive, fez várias coisas, né? Tentando, orou, né? Pediu muita oração sobre isso, e durante 8 anos ela perdeu bebês e tudo mais. E falou, olha, Deus me revelou que você vai engravidar. Ela não deu conselho, ela não falou nada o que você vai fazer com isso, até porque não tem muito o que fazer, né? Ou você acredita naquilo, né, com a esperança de que aquilo vem de Deus, né? Ou não, simplesmente você, ok, pode ser verdade ou não. Mas a realidade é que ela teve um filho. E para a glória de Deus, depois ela teve um filho e, graças a Deus, hoje ele também está numa outra igreja, frequentou aqui o nosso grupo de jovens, a gente cresceu juntos aqui na igreja e tudo mais, e graças a Deus ele está com Deus hoje. Mas perceba, né? Então Deus não é limitado, né? Às vezes algumas coisas que nós não vemos no nosso dia a dia, não é comum acontecer, às vezes Deus revela, Deus usa, né? O dom de discernimento de espíritos, né? Ele é a capacidade de discernir a origem de uma manifestação, né? Se ela vem de Deus, se ela vem do humano, de nossa mesmo, né? De humanos, ou de demônios, de espíritos malignos, né? Então é uma capacidade aguçada, é uma sensibilidade de discernir ali o espiritual, né? E ele é um dom protetor dos outros dons. Então ele protege, né? Quando há uma manifestação, a pessoa que tem discernimento do espírito, ela pode falar, olha, isso aqui não vem de Deus. Ou isso vem de Deus. Então essa pessoa tem essa sensibilidade. Tá? Ela verifica os dons espirituais, né? Como se fosse um scanner espiritual. Aquela pessoa que tem aquele óculos especial do exterminador, e ele olha assim, consegue pegar o raio-x e falar, olha, eu estou vendo ali atrás que tem um espírito, é o espírito de Deus ou não é o espírito de Deus, tá bom? Sobre poder, então, vamos falar aqui sobre o dom de fé. Então é a fé especial além do nível natural de fé. Então todos nós temos fé, certo? Nós estamos aqui porque nós temos fé em Jesus Cristo, certo? Mas não é dessa fé que a gente está falando, não é uma fé simplesmente em acreditar em Jesus. É uma fé que ele chama uma fé emprestada, né? Deus te levando além do seu nível de fé, para algo, para algum milagre, para alguma coisa que ele quer manifestar. E é um dom geralmente passivo, é um dom que você recebe essa fé, recebe o milagre, né? Ou aquilo que Deus vai fazer. E o intuito, né? É que essa fé possa evidenciar Deus, né? Que Deus esteja numa vitrine e ele seja evidenciado. Então, Daniel, na cova dos leões aqui, né, a fé que ele teve ali para entrar na cova e falar, não vai acontecer nada comigo. Aquilo é uma fé especial, né? Então, Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha, né, entraram ali no fogo, né? A fé espiritual, é uma fé especial que Deus deu ali e não aconteceu nada com eles, né? E depois Deus foi honrado por isso, né? Foi, olha, agora saiba, ó Israel, que o Deus aqui é esse Deus aqui. Agora eu sei por esse sinal de que Deus, ele é o Deus vivo, né? Que não existe outro Deus. Continuando, a operação de milagres e cura são dons ali semelhantes, e o que muda apenas é o produto, né, do milagre em si, né? Então, o milagre de cura tem a ver com a operação, né, de cura na vida de alguém, e a operação de milagres é tudo aquilo que não é cura, né? Tudo aquilo que Deus pode fazer que não é cura, né? São dons semelhantes, mas que manifestam, né, sinais visíveis, a manifestação sobrenatural do Espírito Santo, que traz cura, libertação ou uma providência, né? Então, Moisés abrindo o mar vermelho, né, uma operação de milagres ali que Deus fez. Jesus transformando água em vinho, né, também operação de milagre que ele fez, né? E várias curas, né, que ele manifestou ao longo da vida dele. Dom de palavra,
né? Falando ali sobre manifestações através de fala, da palavra em si falada. Então a gente tem o dom de profecia, que muitas vezes a gente liga esse dom com o dom de vidente, né? Eu tenho a profecia bíblica, muitas vezes ela mostrava, sim, coisas que aconteceriam no futuro, mas ela também tinha muito esse viés também de exortar, de corrigir, de quebrantar, de trazer arrependimento para o povo. Então, os profetas, às vezes, eles eram até mal vistos, né? Porque eles sempre eram portadores das notícias ruins, né? Chegava e falava, olha, se você não se arrepender, Deus vai fazer tal coisa. E a pessoa, então precisamos fazer aqui, então eu preciso me arrepender. Então, é este dom, né? Ele deixa a igreja, ele traz a igreja à edificação aqui no modo corretivo, né? A igreja quebrantada, volta à palavra de Deus. Ele traz encorajamento, ele traz consolação aos homens. Aqui o dom de variedade de línguas, né? Capacidade de falar uma língua ou idioma que você nunca aprendeu. Isso aqui é um tema também muito complexo. Existem vários estudos, várias linhas de teologia aqui em cima. Mas eu, particularmente, aqui do que eu aprendi estudando e do que eu vi e do que eu percebi, a pessoa, ela pode ser, por ela saber um idioma, né, um idioma de fato que ela nunca aprendeu e naquele momento Deus usou ela para fazer alguma coisa, para entender aquele idioma ou para falar um idioma que uma pessoa ali precisava ouvir, uma palavra. Então, a gente vê isso daqui lá em Pentecostes, né? A chegada do Espírito Santo lá em Atos 2, os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a proclamar o Evangelho nas línguas que eles não conheciam. E ali não era a língua dos anjos, não era uma língua espiritual, era a língua das pessoas que estavam ali. Então eles, como se estivessem falando chinês, japonês, e ali tivessem chineses, japoneses e outros, né? Então eles ouviram o Evangelho, eles falaram, na verdade, em outras línguas, e eles entenderam os outros, né? Por quê? Porque Deus precisava ser proclamado, o Evangelho precisava ser proclamado. Outra possibilidade também é também o dom espiritual de línguas, ali o dom dessa língua desconhecida, essa língua dos anjos. E existem versículos que apoiam isso, tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui. O pastor Carlos vai ter um enorme prazer de fazer isso com vocês, se ele quiser, se ele achar interessante, né? De explicar, aprofundar, né? E Paulo fala bastante sobre isso aqui, mas é um dom que ele é o único dom aqui que Paulo fala que ele é para edificação pessoal, mas que quando há uma interpretação, né? Quando há interpretação de línguas, alguém que tem o dom de interpretação, e às vezes a pessoa pode ter os dois, ele traz edificação para a igreja. Então, eu vou falar uma experiência pessoal minha aqui, tá? Aqui nessa igreja, no momento difícil da minha vida, no momento de insegurança muito forte da minha vida, pessoas chegaram já para mim, no meu ouvido, e falaram em línguas. E eu fui muito tocado, eu fui muito abençoado. Então, eu creio. Então, não foi a língua inglês, não foi chinês, não foi russo, tá? Foi uma língua diferente. E a pessoa me traduziu aquilo e falou: olha, Deus está falando isso para você, não temas, Deus é contigo, eu te amo. E aquilo me trouxe um conforto muito diferente. Eu estava num momento ali de duvidar da manifestação de Deus. Ela poderia ter falado em português, ela poderia ter trazido uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, alguma coisa assim, mas ela me falou nessa língua. Isso para mim foi um sinal de Deus, assim, porque olha, sou eu que estou falando, não é o humano que está falando, sou eu, Deus, que estou falando com você, e eu estou com você. Então não desiste. Então esse é o meu, isso eu compartilho disso e creio que Deus se manifesta dessa forma também, tá? E glória a Deus por isso, por vocês que falam em línguas e Deus tem usado na edificação da
da igreja. Não que você não possa usar isso no seu momento particular, né? Mas os dons são para a edificação da igreja. Então, você use os seus dons e pense também no próximo, para que pessoas possam ser abençoadas assim como eu. Amém? Caminhando aqui para o final, gente. Qual é o propósito desses dons, né? Que Paulo nos apresenta aqui. Versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme ele quer. Então, o que os dons nos ensinam, né? A primeira coisa que eu entendo aqui é que não existe nenhum convertido, de fato, alguém que se entregou a Jesus Cristo e teve a experiência com Jesus, é selado pelo Espírito Santo, que não tenha o dom espiritual. Deus dá a cada um, individualmente, como Ele quer. Não é por capacidade própria, não é porque você fala bem, não é porque você fala mal, não é porque você é mais vistoso aos olhos dos outros, não sei. Qualquer coisa que você possa pensar aqui, é conforme Ele quer. Mas isso também não tira de nós a responsabilidade e a intimidade que nós queremos ter com o nosso Deus, né? Então você concorda? Quanto mais íntimo você é de uma pessoa, mais aquela pessoa vai revelar coisas para você. Se você não está, desculpa, não estou querendo ser jocoso, mas se você não está nem aí com uma pessoa, se você não está nem aí, como é que você vai ouvir, como é que você vai sentir a manifestação que essa pessoa pode dar? Então aqui eu enxergo uma relação muito direta com a intimidade que nós temos com Deus, com o dia a dia, com fora da igreja aqui, né? Momentos que você tem na sua casa, momentos que nós temos nos nossos lares, em que a gente abre a Bíblia e Deus se revela, em que você ora, em que você expõe, em que você se arrepende e Deus manifesta, e Deus revela. E se você ficar talvez em silêncio, uma oração em silêncio, talvez você possa ouvir mais a voz de Deus, uma palavra, algo que Ele queira compartilhar. Tá bom? E aí, acho que quando a gente ouve essa verdade, né, que não existe nenhum convertido sem dom espiritual, isso pode talvez te assustar ou pode te alegrar, né? Eu quero que seja um sentimento de alegria. Deus quer nos usar. Todos nós. Não tem nenhuma pessoa aqui na igreja convertida, nessa igreja ou em outra igreja, que não seja necessária para o que Deus quer fazer na vida da comunidade. Para o que Ele quer fazer lá fora, para o que Ele quer fazer aqui dentro. Então, o sentimento por trás da resposta aqui, né, disso, tem que ser um coração disposto a servir. É isso que Jesus nos ensinou, né? Jesus, Deus, desceu do trono dele, Ele se fez homem, passou fome, chorou, dor, sofrimento, foi esmagado, foi pregado numa cruz por você, por cada um de nós. Então Ele veio para servir, né? O Deus de toda a criação, né? Que tinha o direito de ficar lá no céu quietinho. Ele veio em favor de cada um de nós. Nós não somos completos em nós mesmos. É isso que eu aprendo aqui, né? Nós precisamos uns dos outros, né? Deus propositalmente fez com que os dons fossem assim, distribuídos um a cada um, diferentemente, né? Um tem o dom de profecia, um tem o dom de falar em línguas, um tem o dom de discernimento e tudo mais, mas o propósito é que a gente se completasse, que a gente precisasse uns dos outros, que a gente olhasse para o nosso irmão ao nosso lado e a gente possa sentir a dor que ele sente, a necessidade que ele sente, e a gente usar o dom que Deus nos deu. Então, para encerrar aqui, a verdadeira espiritualidade é demonstrada pela nossa capacidade de unidade e relacionamento com pessoas diferentes em favor do corpo de Cristo. Amém? Então, que
você possa ser inspirado por isso, né? Pela capacidade que Deus nos deu a todos, o que Ele pode nos usar para a honra e glória dEle, para a edificação da igreja, tudo que Deus pode fazer na nossa vida como igreja aqui, né? Se nós nos dispormos a usar esses dons, se nós nos dispusermos a descobrir esses dons, a nos interessar por esses dons e falar: Deus, realmente eu quero sentir, eu preciso entender qual é o propósito do Senhor na minha vida, que o Senhor deu para mim, e eu quero aplicar isso. Eu não quero guardar isso só para mim, eu quero compartilhar. Então, muitas vezes a gente tem um sentimento, muitas vezes, de esperar do outro, né? Eu quero ser servido pelo dom do outro, eu quero ser servido aqui na igreja. Eu convido você a pensar em como você pode servir, em como Deus quer te usar para servir, para edificar, para abençoar o outro. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é aquele que é a origem de tudo, Pai. O Senhor é aquele que nos dá Nós queremos, Pai, aqui, que na vida de cada um, daquele que se entregou, que se rendeu a Jesus Cristo como Salvador, de maneira pessoal, de maneira individual, a pessoa entendeu Jesus Cristo de verdade. O Espírito Santo veio ali e tomou conta daquele Espírito. E cada dia mais Ele quer fazer parte do dia a dia. Cada dia mais Ele quer sentar no lugar de honra e fazer morada em cada coração. Senhor, revela os seus dons a cada um dos meus irmãos aqui, a cada um de nós, Pai, como comunidade de fé, como comunidade, como irmãos, né, que o Senhor nos uniu aqui, Pai, para que nós possamos fazer a obra que o Senhor nos deu, Pai. Eu sinto, Senhor, que o Senhor só vai avivar essa igreja, o Senhor só vai fazer a manifestação que o Senhor quer aqui, Pai, trazendo pessoas, alcançando vidas, conectando pessoas, ensinando a obedecer e a servir quando cada um de nós entendermos qual é o nosso papel nisso tudo, Pai. Nos capacita, Pai, nos dá sensibilidade ao Teu Espírito para ouvir a Tua voz, silenciarmos as outras vozes que buzinam na nossa orelha, no nosso coração no dia a dia, Pai, para que a gente possa ouvir o Senhor e obedecer, Senhor. Eu oro e agradeço por cada um dos meus irmãos aqui, Pai, são bênção na minha vida. Cada um, Pai, do que já passou, dos que estão agora, Senhor, em especial, eu agradeço pela vida de cada um deles, Senhor. E eu peço que o Senhor nos use como família Tua, Senhor, para alcançar vidas, para crescermos juntos, para nos apoiarmos uns aos outros, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.